Vamos agora continuar com nossa modelagem híbrida aqui no nosso querido AnyLogic. Neste novo modelo, nós vamos direcionar nossas atenções para uma cadeia de suprimentos. É um dos modelos clássicos também dentro da simulação híbrida, no qual teremos os agentes, como por exemplo caminhões, lojas, centros de distribuição, entre outros, que estarão vinculados em um ambiente, no qual estaremos utilizando o GIS, um posicionamento geográfico dentro do OpenStreetMap, que já é um recurso incorporado no AnyLogic. Neste nosso modelo, vamos criar então 5 centros de distribuição com algumas lojas espalhadas pelo interior de Minas Gerais. Nessa nossa simulação, os caminhões irão de cada um dos centros de distribuição para algumas das lojas, levando material, levando os insumos para ela. O nosso caminhão poderá estar no distribuidor, no nosso CD, indo para a nossa revenda, para a loja, e depois voltando para o nosso distribuidor. Essa vai ser uma ideia genérica da nossa cadeia de suprimentos para avaliarmos como que o AnyLogic se comporta com mapas, principalmente aqui dentro da área de logística e distribuição. Indo mais a fundo dentro do nosso modelo, teremos então como objetivo simular um conjunto de distribuidores que atendem algumas revendas, utilizando a malha rodoviária do interior de Minas Gerais. Como características gerais, vamos criar tanto as posições geográficas dos revendedores quanto das lojas, dos distribuidores e das lojas, por meio de um banco de dados no Excel. Então também é uma novidade no modelo, vamos vincular um banco de dados planilhado dentro do AnyLogic. Teremos 5 centros de distribuição e 15 revendedores. Esses revendedores fazem 5 pedidos ao longo do dia, com a quantidade pedida variando de 5 até 20 unidades uniformemente. Posso pedir de qualquer revendedor e entregar para o nosso cliente. Essa é a nossa ideia. Os caminhões vão se deslocar tanto para levar quanto para buscar os pedidos, partindo do distribuidor, chegando na revenda e assim sucessivamente. Vamos então iniciar esse modelo logo após o nosso intervalo, já abrindo o AnyLogic. Vamos lá, pessoal! Com o AnyLogic então aberto, vamos iniciar um novo modelo, uma construção básica que a gente já tem. Estou aqui com o AnyLogic em branco, caso tenha algum projeto aberto pode estar fechando ele, não tem problema nenhum, lembrando que também é possível ter mais de um projeto em aberto. Aqui vou começar um projeto do zero, vou vir em New Model e vou aqui ter minha cadeia de suprimentos. Cadeia de suprimentos será o nome deste nosso modelo, que será baseado numa unidade de tempo de horas, para andar um pouquinho mais rápido durante a animação. Apertando Finish, ele irá criar o nosso modelo conforme a gente já está acostumado. Ele cria o nosso ambiente principal, nosso Layout Man, e voltando aqui na arquitetura do projeto, ele já cria a parte de simulação, a parte de otimização e de banco de dados. Otimização nós ainda não vimos aqui no nosso canal, porém, banco de dados, pela primeira vez, nós estaremos utilizando neste modelo. É uma das novidades que a gente terá aqui. Com o nosso modelo criado, primeira coisa que vamos fazer, e também como novidade desse modelo, vamos buscar um mapa dentro do OpenStreetMap, que já é vinculado, já tem a integração aqui dentro do AnyLogic. Não é o Google Maps, e sim outro formato que é o gratuito, OpenStreetMaps. É o concorrente do Google que o AnyLogic tem acesso, tem essa conexão com ele. Para fazer isso, nós vamos vir aqui no Space Markup, e dentro do Space Markup vamos buscar um MapGIS, um GISMap. Clico, seguro e arrasto aqui para o nosso layout principal, e ele buscará o mapa mundi. E a partir do mapa mundi eu posso encontrar qualquer ponto nele. Só que antes de encontrar um ponto, eu vou expandir esse mapa até os limites da minha área de animação. Vou aqui ampliar até ficar dentro de toda a área que aparece na animação, daquele retângulo que já estamos acostumados. A partir disso, vou clicar 2 vezes aqui em cima do modelo e vou buscar um ponto qualquer para a gente iniciar a nossa jornada. Vou, por exemplo, procurar Ituiutaba, uma cidade aqui de Minas Gerais com um nome bem diferente.
para não ter nomes repetidos também. Cuidado porque ele procura no mundo inteiro o mesmo nome. Clicando em Enter, dando um Enter no teclado, ele vai buscar essa região e marca para a gente um ponto nesse mapa. Com o Scroll Lock, a rodinha do mouse, a gente vai aproximar e vamos tentar encontrar e centralizar essa posição no mapa. Nota que essa cidade está bem aqui no Triângulo Mineiro. Então vou colocar aqui, de tal forma que eu visualize da melhor forma possível a cidade de Tuiutaba e algumas outras também. Então aqui dentro do mapa GIS, clicando e segurando com o mouse, eu posso arrastar, soltar, aproximar também com o Scroll Lock do mouse e por aí vai. Então vou deixar mais ou menos neste formato a nossa cidade aqui de Tuiutaba marcada, mas também estarei utilizando outras cidades aqui dentro do nosso mapa. Poderia aproximar mais, aproximar menos, fica a critério de vocês. Daqui a pouquinho a gente vai corrigir essa aproximação conforme formos inserindo os outros pontos no nosso mapa. Clicando fora do mapa, não tem mais como mexer dentro dele, só clicar 2 vezes que entra de novo. Clicando fora, eu deixo ele estático. Após isso, nós vamos, após o intervalo, criar todos os nossos pontos de revenda e de distribuição para que eles venham aqui para o nosso mapa. Só que vamos criar esses pontos pelo Microsoft Excel, por uma planilha eletrônica. Continuem com a gente após o intervalinho para criarmos esse nosso planilhamento, já dentro do Microsoft Excel neste caso. Abrindo então o Microsoft Excel, vamos inserir dentro dele 2 abas. Uma primeira aba, que é essa principal, eu vou até alterar já o nome e vou chamar de Distribution, que serão os nossos distribuidores. Dentro desses nossos distribuidores, vou criar 2 colunas. Uma do local deles, Location, e o segundo a respeito do número de caminhões, vou chamar de N-Truck. De locais, então, vou ter 5 distribuidores neste nosso exemplo. Colocaria aqui 5 cidades de Minas Gerais. Lembrando, os nomes têm que ser idênticos aos que estão lá no OpenStreetMap, senão vai gerar algum bug, algum erro na hora de puxar dentro da Anylogic. Se houver alguma dúvida sobre como escreve, como que ele descreve o nome da cidade, é melhor ir pela internet, buscar lá no OpenStreetMap o nome exato e depois trazer para cá. Ou ainda podemos lidar com coordenadas geográficas, latitude e longitude. Não vai ser o caso, utilizaremos os nomes das cidades em si. Vou começar com a primeira cidade, Belo Horizonte. Esta cidade de Belo Horizonte terá um centro de distribuição, um distribuidor, com 4 caminhões. Então, marquei Belo Horizonte e o número 4 aqui no número de caminhões dela. Segunda cidade, vou colocar lá no Triângulo Mineiro, Uberlândia, com 5 caminhões. Próximo, Montes Claros, no norte de Minas, com 2 caminhões. Juiz de Fora, com 3. E Varginha, com 1. Então, marquei aqui 5 cidades que estarão aqui no nosso modelo com centros de distribuição, como distribuidores, e o número de caminhões que cada uma delas tem. Após isso, eu vou criar uma segunda aba. Venho aqui embaixo no Excel e clico uma segunda aba, e esta aba eu vou dar o nome de revendedores. Vai ser em inglês Retailers. Poderia ser em português também, não tem problema. Na hora que puxarmos lá para o Anylogic, ele vai interpretar o nome que estiver aqui, indiferente se está em inglês, português. Só cuidado com cedilhas, acentos na linha de programação. Nossos retailers, nossos revendedores, vou colocar a location de cada um deles. Teremos 15 lojas, cada uma delas em uma posição dentro de Minas. Começarei com Ubá, vamos para Araxá, Uberaba, Governador Valadares, Ipatinga, Ipatinga faltou um A, Sete Lagoas, Divinópolis, Paracatu, Passos, Poços de Caldas, Patos de Minas, Pouso Alegre, Barbacena,
Ituiutaba e, por fim, Extrema. Marquei aqui 15 cidades de uma região de Minas, dentro de Minas Gerais, que terão as nossas revendas, nossas lojas. Este modelo serve como base para diversos outros. Cabe a você inserir as localizações, os pontos cardinais ou os pontos geográficos de cada uma das lojas, das revendas, do que você deseja modelar. Após isto pronto, vou salvar este arquivo de Excel, salvar como, vou colocar aqui em uma pasta qualquer, no meu caso vou colocar já em Downloads, e vou salvar como dados Supply Chain. Com isso, então, já tenho o arquivo salvo. Depois do intervalo, nós vamos lá voltar para o nosso AnyLogic e incluir cada um desses elementos lá dentro. Aliás, antes mesmo do intervalo, nós já vamos fazer isso. Voltando no AnyLogic, abrindo ele, temos aqui o nosso mapa, porém, eu vou agora buscar este arquivo de Excel com cada uma dessas nossas localizações. Para fazer isso, nós vamos pela primeira vez vir aqui em Project e vir no banco de dados, no Database. Clicando com o botão direito no Database, eu vou pedir para importar uma tabela. Tem outras formas de fazer, vou fazer neste formato. Esta tabela será uma tabela do Excel ou do Access, ele permite alguns outros formatos, tem aqui, por exemplo, SQL, Oracle, MySQL, mas vou estar utilizando o próprio Excel. E em File, eu estarei procurando o arquivo que eu acabei de salvar. Então peço para procurá-lo, venho em Downloads, que foi onde eu salvei, dado Supply Chain. Quando eu encontro este arquivo, ele já me busca as duas abas criadas, o Distribution e o Retailers. E ele já cria o banco de dados dentro do AnyLogic com os mesmos nomes, só que com letra minúscula. Então ele trará todos aqueles dados aqui para dentro do AnyLogic. Caso eu queira, eu posso clicar aqui em Update Data, que toda vez que eu iniciar o AnyLogic, ele atualiza com os dados lá do nosso Excel. Caso eu queira fazer isso manualmente, vamos fazer em algum momento, nós podemos fazer isso também de dentro do banco de dados. Mas darei o OK aqui, e com isso o nosso database com duas planilhas já estão alocadas dentro do AnyLogic. Se eu clicar, por exemplo, duas vezes em cima da primeira planilha, da Distribution, aparecerão para nós as 5 cidades que têm os nossos distribuidores, com o número de caminhões que eu marquei. Se eu clicar duas vezes sobre Retailer, ele abre outra aba com os nossos 15 elementos. Posso acrescentar por aqui, o AnyLogic permite, assim como eu posso acrescentar lá no Excel. Só que caso eu acrescente no Excel, eu tenho que voltar aqui e atualizar o banco de dados. Então, com isso, nós temos todos os arquivos de Excel aqui vinculados agora como um banco de dados dentro do AnyLogic. Depois do intervalo, a gente vai acrescentar cada um desses agentes, tanto os distribuidores quanto os revendedores, para que cada um esteja em sua posição geográfica dentro do mapa que criamos no nosso ambiente. Então continuem conosco após o intervalo para criarmos esses dois agentes. Começando então a criar os agentes pelos centros de distribuição, os distribuidores, eu vou fechar aqui essa abinha do GIS, esse resultado do GIS que procuramos, já que já temos aqui o nosso mapa organizado. Dentro desse mapa, eu quero que apareçam todos os nossos 5 distribuidores. Para que isso aconteça, vou voltar aqui no Palette, vou vir em Agent e vou criar uma população de agentes puros. Já que é mais de um, a gente cria em formato de população. Clico, seguro e arrasto o nosso agente aqui para o nosso layout principal e vou pedir para criar uma população de agentes. Esta população de agentes eu vou chamar de distribuidor. O nome do agente vai ficar distribuidores, vou colocar um ezinho aqui a mais, para o nome da população. Só que agora tem a grande novidade. Nós não vamos criar do zero um agente, e sim vamos utilizar um banco de dados. Então, pela primeira vez, vamos clicar aqui em Use Database Table.
Clicando, ele vai me pedir, no próximo passo, de onde é esse banco de dados. No nosso caso, como eu já puxei, já possui aqui as duas planilhas, tanto a Distribution quanto a Retiles. Ou poderia aqui mesmo buscar de um arquivo externo, o NLogic nos permite também por aqui. No caso, os distribuidores vêm da aba Distribution, que são aqueles 5 criados anteriormente. Clicando em Next, ele vai me perguntar sobre os nossos parâmetros. Note que eu tenho 2 parâmetros que são alocados para as colunas. Então, cada uma das colunas criadas no Excel acaba virando um parâmetro, uma etiqueta marcada dentro de cada agente nosso com algumas características. Essas características são a localização e o número de caminhões. Então, são 2 parâmetros vinculados às 2 colunas criadas. Clicando em Next, a gente vai agora solicitar a criação de uma animação. E realmente vou usar uma animação aqui. Vou buscar, por exemplo, aqui em construções, a construção... Vou colocar só em 2D, não vai ter modelo 3D. Vou vir aqui no 2D, não colocaremos o mapa em 3D, não funciona bem aqui no NLogic. E vou colocar para estes nossos distribuidores esse warehouse, essa casinha amarela. Dando Finish, ele cria para a gente nossa população de distribuidores. Ela fica aqui já vinculada. Clicando 2 vezes sobre ela, abre-se a aba Distribuidor, já com os 2 parâmetros criados. Só que eu quero que, automaticamente, cada um desses locais esteja dentro do nosso mapa, demonstrando o nosso distribuidor, essa casinha amarela. Só para melhorar a visualização, eu vou fechar essas abas do distribuidor e do Retiles, dos nossos revendedores. E vou agora, aqui dentro do nosso revendedor, no Main, clico só uma vez dentro dele para ver as configurações dele, as propriedades, e vou dentro do parâmetro Location, trocar não para um parâmetro, e sim por uma posição do GIS, o nome de uma localização no mapa. Então, clicando aqui, o NLogic vai entender que a coluna Location tem o nome de um local no mapa GIS. A partir disso, a gente consegue vincular a nossa casinha amarela na posição geográfica. Contudo, notem que nesta área, dentro da animação, não estão todas as nossas cidades. BH, por exemplo, não está aparecendo. Quando isto ocorre, se eu pedir para rodar neste formato, vamos até ver lá, ele vai procurar, talvez, o nome da cidade, só que em vez de cidade ele pode encontrar uma rua, pode encontrar algum outro local. Por exemplo, vou pedir aqui para verificar se tem algum bug, pedir para rodar, ele vai abrir a nossa tela de animação com aquele nosso mapa. E neste mapa ele vai colocar aqui as nossas distribuidoras. Só que note, tem uma distribuidora em Uberaba e a gente não colocou ninguém lá. Por que então que ele alocou um centro de distribuição aqui em Uberaba? Provavelmente aqui dentro tem algum nome de rua, estou aproximando, com um dos nomes que a gente utilizou. Por exemplo, aqui tem a rua Juiz de Fora. Logo, como ele não encontrou no mapa a cidade Juiz de Fora, ele buscou uma rua mais próxima possível com este nome. Para que isso não aconteça, eu vou tentar fazer com que dentro desse mapa, então vou clicar 2 vezes dentro dele para ele aparecer, a edição, vou reduzir um pouquinho o mapa para que apareça BH, Montes Claros e vai aparecer também Juiz de Fora aqui embaixo. Vou arrastar o mapa um pouquinho mais para a direita para que todos os nossos pontos apareçam nele, aqui Juiz de Fora cá embaixo. Agora sim, com o nosso mapa alinhado, eu clico fora, vejo se tem algum bug e peço para rodar. Vamos ver se agora ele encontra realmente as 5 cidades que nós pedimos. Então, dependendo do zoom que eu der no mapa, vai aparecer em vez de uma cidade, talvez uma rua, talvez uma praça, algo com nome. Agora, por exemplo, como todas as nossas localizações estão neste mapa, ele conseguiu encontrar a cidade inicialmente. Então tem a cidade de Uberlândia, de BH, de Montes Claros, aqui embaixo Varginha e Juiz de Fora. E com isso, então, temos dentro do nosso mapa, com essa escala de 100 km para este espaço, todas as nossas 5 distribuidoras. Então, só cuidado com este detalhe do zoom do mapa,
mas notem que é bem prático, bem rápido da gente conseguir alocar as posições de determinados índices, aqui no nosso caso de determinadas entidades, recursos, que são os nossos distribuidores, dentro do GISMap, dentro do OpenStreetMap. Fechando aqui essa aba, nós já inserimos os distribuidores. E depois do intervalo, nós vamos inserir os nossos revendedores, aqueles nossos 15 revendedores. Então fiquem conosco após o intervalo para continuarmos com esse nosso modelo. Continuando com o nosso modelo, vou agora, além dos distribuidores, criar mais um agente. Então, venho aqui na aba Agent, venho no agente puro, tem que ir na aba Agent, agente puro, clico, seguro e arrasto ele para o nosso layout. Novamente será uma população de agentes, já que serão os nossos 15 revendedores. Vou realmente criar um novo agente, e este novo agente eu vou estar chamando de revendedor. Revendedor. E a população revendedores. Também estarei utilizando um banco de dados para puxar estes dados. Clico em Next, só que agora não está na aba Distribution, e sim na aba Retailers. Então seleciono a aba do Excel, ou no nosso caso do banco de dados puxado do Excel, a aba que contém todos os nossos 15 revendedores. Clicando em Next, ele vai me perguntar sobre os parâmetros, e realmente serão esses. Transformarei a coluna Location em um parâmetro chamado Local. Dando Next, novamente vamos pedir uma animação 2D, e vou colocar aqui o Retail Store, uma lojinha, essa verdinha mesmo. E dou Finish. Com isso, cria-se o nosso agente revendedor. Aproximando aqui, ele já está criado para nós. Clicando duas vezes nos revendedores, ele abre a aba individual de um deles, que já possui o parâmetro de sua localização. Mas voltando no main, eu vou fazer a mesma estratégia usada no distribuidor. Clico uma vez sobre a população de revendedores. Esses revendedores vêm de um banco de dados. Vai ter só um agente por dado, por linha lá de código. E a localização deles, a coluna Localization, vai ser um nome de localização do GIS. Então, a mesma configuração que fizemos anteriormente para o nosso parâmetro distribuidor. Vou pedir para rodar para ver se nenhum ficou perdido, ou ficou 2 em cima da cidade, algo do gênero. Então, verifico se tem algum bug, vou salvar o modelo e pedir para rodá-lo. Se o zoom do mapa estiver correto, aparecerão para nós os 15 revendedores, as 15 lojas, melhor dizendo, com os 5 revendedores. O NLogic está puxando o mapa do OpenStreetMap e aqui para nós temos todos os nossos revendedores. Só analisando aqui, se todos apareceram, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 revendedores. 15 revendas nossas. Então todas elas já se encontram aqui dentro do nosso mapa. Desde lá aqui de Tuiutaba, que tínhamos marcado inicialmente, Paracatu aqui em cima, cá embaixo temos Extrema, entre outros pontos de Minas Gerais. Os amarelos são os nossos distribuidores, os verdinhos serão as nossas lojas que vendem o produto da nossa empresa. Então notem, temos aqui todos esses organizados dentro do nosso mapa. Vou fechar aqui o mapa e vou tentar reduzir um pouquinho o zoom para ver se melhora a nossa visualização. Vim de mais, agora eu vim de menos, né? Apertando o botão Ctrl do teclado com o Screen Lock do mouse, a gente vai mais devagar nessa nossa abordagem. Às vezes vai muito forte e aproxima ou arrasta demais. Eu vou deixar o mapa de Minas Gerais, aqui este contorno, o melhor possível, aqui dentro do nosso zoom. Saio do mapa, clico fora dele e peço para rodar novamente para ver se agora vai ajustar de uma forma melhor o nosso mapa com as lojas e os nossos revendedores. É importante este zoom, igual já comentado e demonstrado, que pode acontecer do NLogic buscar uma rua, uma praça e não a cidade. Então temos que tomar cuidado com o nome dos elementos.
Agora, por exemplo, a gente já conseguiu as posições mais claras, inclusive uma cá embaixo, que temos uma última cidade quase na divisa com São Paulo. Então temos aqui todos os nossos locais para encontrar as revendas. Aproximando, temos aqui, por exemplo, um último bem no cantinho, que é Extrema. Agora deu certo Extrema. Poços de Caldas, Pouso Alegre, Ubá, Barbacena, entre vários outros que a gente tem aqui. Fechando aqui o nosso modelo de animação, encontrei um ponto bom de zoom, que apareceram todos os nossas lojas dentro do mapa, e cuidado com isso. Agora sim, a gente vai continuar o modelo inserindo o nosso caminhãozinho que sairá de cada centro de distribuição para cada lojinha. Caso queira ter mais certeza dos pontos, o NLogic permite, aqui dentro dos nossos parâmetros, colocar, em vez de um nome de localização, colocar realmente uma latitude e uma longitude. Então eu poderia criar abas, ou colunas, melhor dizendo, lá no Excel, com o ponto correto de latitude e longitude e carregar diretamente aqui para o NLogic. Com isso não tem como errar, que a latitude e longitude são únicas no mundo inteiro, de cada um dos pontos. Aí não dependerá mais do zoom, nem do jeito que eu escrevi a palavra, e sim do ponto exato de latitude e longitude. Mas vamos continuar o nosso modelo com nomes mesmo, pois ele é mais simplificado. E após o intervalo, nós vamos inserir o agente caminhão. Continuem conosco, pessoal! Continuando então nosso modelo, vou agora criar mais um agente puro, que será o nosso caminhão. Este caminhão estará em cada um dos distribuidores na quantidade que inserimos dentro do banco de dados. Então, voltando aqui dentro do banco de dados, em Distribution, temos aqui o número de caminhões que cada um dos locais tem. Então, eu vou criar lá dentro do main o agente caminhão que respeitará o tamanho da frota colocada dentro do banco de dados. Então, novamente, clico, seguro e arrasto o agent puro aqui para o nosso layout. Novamente, será uma população de agentes. Vou criar esse agente, um novo agente realmente. E este agente eu irei chamar de caminhão, sem tio, sem acento. E a população, caminhões, sem tio, sem acento também. Eles eu vou criar inicialmente do zero, depois que eu vou vincular a numeração, a quantidade da frota, com o parâmetro truck, NTruck, que está lá dentro do nosso distribuidor. Então vou criar do zero mesmo ele, vou dar Next, vou ter uma animação 2D e vou colocar um caminhãozinho chamado Lorry, o mais simplesinho nosso. E agora, aqui dentro de parâmetros, eu não vou colocar ninguém, pois eu vou criar uma função, um jeito de puxar a quantidade do database para aqui cada um dos nossos caminhões dentro dos centros de distribuição. Clico Next e vou criar inicialmente uma população vazia, pois a população ideal estará dentro do banco de dados. Apertando Finish, o NLogic cria para a gente aqui o nosso agente caminhão. Clicando duas vezes, igual já é de costume, nós abrimos a aba do indivíduo caminhão. Vou fechar aqui a distribuição, que a gente não vai utilizar, e sim o indivíduo caminhão. Antes da gente brincar com cada um dos indivíduos, eu quero na população de caminhões, então dentro do ambiente principal, clico uma vez em caminhão, e eu vou fazer com que ele tenha uma população de agentes que vai vir de um database. Esse database será a nossa tabela Distribution. E dentro dessa tabela eu vou ter múltiplos agentes por linha, pois eu posso ter, por exemplo, 5 agentes dentro de Uberlândia. Então vai ter múltiplos e não só um. E ele vai me perguntar qual que é a coluna que contém a quantidade. Clico aqui e vou encontrar a coluna NTruck, que é a única que tem números lá dentro do nosso banco de dados. Com isso, então, a gente já insere para o NLogic que cada uma das posições aqui do Distribution
terá N caminhões vinculados à coluna N-Truck. Além disso, aqui na coluna, eu vou dizer que a localização, a coluna localização, é um GIS-point, uma localização de nome GIS. Então, tive que criar também esse parâmetro dentro do mapa. A partir disso, a gente já consegue inserir os caminhões lá dentro de cada uma das cidades que tem o centro de distribuição. Mas, se eu colocar para rodar, o caminhão vai ficar muito grande. Vamos ver isso. Vou pedir aqui para rodar, só para a gente visualizar os nossos caminhões. Não preciso fazer isso, só olhando aqui. E nota que o caminhão ficou muito grande comparado ao mapa. Mas cada um deles ficou realmente bem no local do centro de distribuição. Para reduzir o tamanho do caminhão, vou vir no indivíduo caminhão, no nosso agente único, aproximo aqui da nossa figura e vou reduzi-la, já que ela está muito grande. Vou colocar bem pequenininho, para a gente ter aqui um caminhão que aparente ser de um tamanho bom no nosso mapa. Não tem um tamanho ideal, mas vou deixá-lo aqui para ficar mais ou menos nessa formatação. Peço para salvar o modelo e vou visualizar se o tamanho ficou bom. Se ainda ficou muito grande, eu reduzo. Se ficou um pouco menor, eu aumento. Aparentemente agora o caminhãozinho está menorzinho aqui dentro. Então ele já coube dentro da casinha. Então por hora já temos o nosso caminhão construído e cada um deles está aqui no nosso ponto do centro de distribuição. Após isso então, após o nosso intervalinho, nós vamos continuar com o modelo, criando agora o pedido. Cada uma das lojas fará um pedido para um dos centros de distribuição e, posteriormente, mandará o caminhão. Então, continuem com a gente após o intervalo para aprofundarmos o conhecimento nesse nosso modelo. Continuando o nosso modelo de supply chain de cadeia de suprimentos, este é um dos modelos clássicos, igual já comentado, tem até no tutorial do próprio Nlógico um modelo desse, e vários professores, vários vídeos no YouTube ensinam também a fazê-lo, cada qual em sua região. Temos, por exemplo, o professor Jorge von Adsen, temos o professor Agostinho Olivares, entre vários outros que os vídeos estão também disponíveis aqui na descrição do vídeo, deste nosso vídeo. Mas continuamos com o nosso modelo em si, aqui dentro de Minas Gerais. Vou voltar agora no ambiente principal, dentro do nosso layout main, e vou agora criar um agente que será o pedido. Este pedido ele não terá muitas informações, ele terá a quantidade que foi pedida. Então não tem animação, não vai precisar aparecer nem nada do tipo. Então vamos criar aqui um agent, puxar aqui para o nosso layout principal, mas agora eu vou criar somente tipo. Um agente bem simplesinho, que só receberá o pedido em si. Este pedido não vai ter grandes informações, grandes transformações dentro dele. Então, criando aqui um agent type, nós vamos criar o pedido, vamos criá-lo realmente do zero, vou dar next, e na animação poderia colocar nenhuma, porque o pedido não aparece, não vai estar vinculado no mapa. Mas só para ficar um pouquinho diferente, vou colocar uma cartinha. Vou vir aqui no 2D, vou colocar esse image. Mas não vai aparecer, não é necessário. Dando Next, dentro de parâmetros, nós sim vamos criar um deles. Então vou clicar aqui em add new e vou criar o parâmetro quantidade, que vão ser quantas peças, quantos materiais, quantos recursos cada loja vai pedir do seu CD. E este número será inteiro. Não vou permitir número real, não terá vírgula os nossos números. Clicando em Finish, o Nlogic cria para a gente o pedido e por ser um agent type, um bem simplesinho, ele já abre automaticamente a aba dele, já que lá no main ele não fica disponível. É algo que não está vinculado ao ambiente, e sim algo por trás dos panos. Esse pedido já tem aqui a nossa quantidade, que é um parâmetro criado para ele. Vou criar um segundo parâmetro. Poderia ter criado lá junto quando iniciamos o agente? Sim, mas vou fazer aqui por meio de clicar e arrastar o nosso parâmetro. Então, além de quantidade, eu quero saber o local da revenda. Então, vou criar um parâmetro chamado revenda. Esta revenda não é um número
não é uma string, e sim a posição do revendedor. Então, vou clicar lá no nosso agente revendedor. O que eu estou fazendo? O parâmetro, a etiquetinha que está dentro do pedido, recebe todas as informações deste agente revendedor, inclusive sua posição no mapa, que é o que eu realmente quero. Então, criei um parâmetro quantidade e um parâmetro revenda para dentro do nosso pedido. Logo, já tenho aqui 4 agentes. O agente distribuidor, que tem o seu local e o número de caminhões. O agente revendedor com sua localização. O agente caminhão, que está vinculado com a localização do nosso distribuidor. E agora um agente simples, que vai ser o nosso pedido, que vai interagir com outros agentes. O distribuidor, revendedor e caminhão interagem com o nosso layout, o nosso ambiente do mapa, e o pedido fará com que o caminhão saia de um distribuidor e chegue em um revendedor. Então, terá interações entre agentes e com os agentes distribuidor, revendedor e caminhão com o ambiente do mapa. Após o intervalo, então, nós vamos aqui dentro do caminhão fazer receber este pedido e levar o caminhão aonde ele deve. Continuem com a gente após o intervalinho, pessoal. Continuando o nosso projeto, nosso modelo de supply chain, de cadeia de suprimentos, vamos agora no caminhão ensiná-lo a se deslocar, desde o distribuidor até a revenda que solicitou o pedido. Então, dentro do caminhão, vamos criar uma lógica que a gente está chamando de diagrama de estados. Começando o diagrama de estados, sempre nós começamos pelo ponto de entrada, é o start dele. Está muito grande, vou reduzir aqui para visualizar melhor. Criar então o nosso diagrama de estados. O nosso primeiro estado, vou clicar aqui em State e arrastá-lo aqui para o nosso ambiente, vai ser no distribuidor. Então, o nosso agente caminhão começa lá no nosso distribuidor. Depois disso, ele vai se deslocar. Por exemplo, ele vai ir para a revenda, indo revenda. Só para não ficar muito texto. Então, ele está no distribuidor, depois ele vai para a revenda. E, por fim, ele volta para o distribuidor. Então, vou colocar indo distribuidor. Nosso caminhão, portanto, tem 3 estados. Ou ele está no distribuidor, ou a caminho da revenda, ou a caminho do distribuidor de volta. Para que isto aconteça, criarei transições. Então, do distribuidor para a revenda tem uma transição. Da revenda para o distribuidor tem outra transição e quando eu for para o distribuidor eu tenho que chegar lá em cima de volta. Então criarei uma terceira transição voltando para o nosso distribuidor. Só vou clicar 2 vezes aqui para melhorar a visualização, criar uma curva e criar outra curva aqui em cima clicando 2 vezes. Só para que a visualização fique melhor. Então tem aqui também uma transição indo do distribuidor para o distribuidor em si. Vamos organizar uma por uma dessas. Começando com a primeira transição. O que faz o meu agente caminhão, que está no distribuidor, ir para a revenda? Para que ele faça isso, ele vai receber um gatilho, um trigger, que será uma mensagem. Que mensagem será essa? Essa mensagem será o nosso agente pedido, que eu criei agora há pouco. Quando o meu caminhãozinho receber este agente pedido, ele vai se locomover, ou seja, ele gerará uma ação. Essa ação será o move to, Ctrl espaço, e vou colocar aqui move to para um agente. Não será latitude, nem longitude, nem nó, será Vamos colocar agente mesmo, que eu vou puxar aqui. Vou criar, então, o nosso agente revenda. Só que ele irá se mover para a revenda somente se receber a mensagem. Então, vou criar aqui o MSG de mensagem.
Ele só se move a partir desta mensagem. A mensagem vem dado o pedido, igual a gente já anotou aqui no tipo de mensagem. Coloco um ponto final para entrar dentro da mensagem e encontro o nosso revendedor. A posição dele aqui em revenda. Que posição que é essa? O parâmetro que eu criei lá dentro do pedido. Então, estou aqui dentro do caminhão, ensinando ele a receber um pedido e a se locomover para um local. Este local é o local revenda, que é um parâmetro do pedido, que contém exatamente a posição geográfica de cada um dos nossos revendedores. Devo colocar ponto e vírgula porque é uma ação, é básico do Java. Indo para o segundo item, assim que ele chegar na revenda e decide ir para o distribuidor, é após ele descarregar tudo. Como a gente não vai colocar o tempo de descarregamento, eu vou fazer com que ele chegue na revenda e já parta direto para o distribuidor. Não inserirei tempo de descarregamento neste nosso exemplo. Como que ele vai ir para o distribuidor? Para qual distribuidor ele vai? Ele poderia voltar para o dele ou pode ir para o mais próximo, que vai ser o nosso caso aqui. Eu vou mandá-lo para um distribuidor que esteja próximo da gente. Para fazer isso, vou usar o move to novamente. Vou colocar aqui esse primeiro mesmo, agent. Só que, em vez de mover para um agente, eu vou mover para um mais próximo. Para procurar o agente mais próximo, eu vou usar a função getNearest, Ctrl espaço, agent. Então, procure o agente mais próximo. Que agente que ele vai procurar? Ele vai procurar o agente distribuidor, só que o distribuidor não está dentro do caminhão. O distribuidor está lá no main. Então, main.distribuidores. Entre todos os nossos distribuidores, ele vai encontrar o mais próximo e vai se mover. Só aumentando aqui um pouquinho o espaço, ao final, ponto e vírgula, porque é uma ação. E por fim, a última transição, como que ele vai do distribuidor e chega no distribuidor? Novamente será um agente arrival. Quando ele chegar aqui, ele já parte para o estado no distribuidor, é o estado base dele. Com isso, então, criamos as transições do nosso caminhão. Ele começa no distribuidor, recebe uma mensagem, vai para a revenda, chegou na revenda, já se encaminha de volta para o distribuidor, fica no caminho, e, estando no caminho, ele chega no distribuidor. E com isso ele volta ao primeiro estado. Só que ele chega no distribuidor mais próximo. Só essa questãozinha que colocamos aqui nesta transição. Com isso, criamos o diagrama de estados do caminhão, como ele vai se alterar de características ao longo do tempo da animação. Após o nosso intervalo, vamos criar a geração do nosso pedido, fazer com que o nosso revendedor gere um pedido de compra, para, com este pedido, o nosso caminhão se mover. Fique conosco então após o intervalo, pessoal. Continuando o nosso modelo de logística, nosso modelo aqui de supply chain, nós vamos agora fazer com que o revendedor faça um pedido. Então, vou vir dentro de cada um deles, no indivíduo revendedor e não na população, porque toda a população seguirá o que eu colocar aqui dentro do indivíduo. Dentro desse indivíduo, eu vou criar um evento, que vai ser o evento do pedido. Clico, seguro e arrasto o evento aqui para o nosso ambiente principal e vou dar o nome dele de gera pedido, só para ter um nome diferente. Ele vai gerar o pedido, este agente pedido, que posteriormente vem para o caminhão entregar. Como que vai funcionar este nosso evento gera pedido? Ele será não por tempo, mas sim por uma taxa, um rate. E este rate será de 5 por dia. Cada um dos nossos revendedores pode fazer 5 pedidos em um dia. Isso que eu estou ensinando aqui para o nosso NLogic.
Só que este pedido tem uma consideração, que é a quantidade que eu estou pedindo. Vão vir 5, 10, 20 unidades? Pensando nisso, nós vamos criar uma ação. Esta ação gerará um pedido com determinada capacidade, determinado tamanho de pedido. Como que isso vai funcionar? Dentro dessa ação, eu vou encontrar o nosso agente pedido. E dentro desse agente pedido, eu vou criar uma variável interna chamada novo pedido. Essa variável interna só vai servir para fazer o cálculo, determinar qual é a quantidade que eu vou mandar. Este novo pedido recebe, então é igual ao new pedido. Então vai receber um novo pedido. O que eu estou fazendo? Uma variável interna dentro do agente pedido e está recebendo um novo pedido. Só que esse novo pedido tem uma característica. Então, entre parênteses, vou colocá-la, que é uma distribuição uniforme. Então, uniforme discrete, é isso mesmo, isso. Uma distribuição discreta uniforme com um mínimo e um máximo de números inteiros, essa última opção. O valor mínimo será de 5 unidades, o valor máximo de 20 unidades. Após isso, vou colocar uma vírgula para complementar o binômio e vou colocar que o próprio revendedor que terá essa informação. Então, this, já que eu já estou dentro do revendedor. E coloco ponto e vírgula. Novamente, agora indo de trás para frente essa nossa linha de programação. Eu quero criar um pedido de um dos revendedores. Tenho 15. Um deles criará esse pedido. Por isso que eu marquei o this aqui na frente. Este pedido irá com uma distribuição uniforme discreta de 5 a 20 itens. Este binômio, quem é o nosso revendedor e quantas unidades ele está pedindo, estará dentro de uma variável interna chamada novo pedido. Foi isso que criamos aqui, dentro dessa nossa ação. Lembrando que por ser uma ação, tem ponto e vírgula aqui na frente. Após isto acontecer, eu vou dar um Enter, só para diferenciar. Eu vou fazer com que o caminhão busque o nosso pedido de algum lugar. Para fazer isso, eu vou fazer com que o meu agente caminhão, Ctrl espaço para a gente procurá-lo. Então aqui o caminhão, o agente, o indivíduo caminhão, crie um novo caminhão. Vai criar uma nova variável, um novo parâmetro dentro do meu agente caminhão. E este parâmetro receberá quem está mais próximo dele. Ou seja, get nearest agent. Então, procurarei o caminhão mais próximo. Como que eu sei quem é o caminhão mais próximo? Para fazer isso, para não ficar muito esticado, vou dar um Enter, mas eu estou seguindo aqui em frente. É só para não ficar tão ruim a visualização. Vou dar um Enter aqui. Isto. Este agente será um caminhão. Só que não é qualquer caminhão. Vai ser um caminhão que esteja em algum dos distribuidores. Como que eu sei que o caminhão está no distribuidor? O caminhão está no distribuidor quando ele está nesse nosso estado, nesse nosso comportamento. Então, aqui dentro do gera pedido, eu vou buscar o caminhão mais próximo que está no comportamento no distribuidor. Ou seja, entre todos os caminhões, eu vou filtrar apenas um. Como que eu vou descrever isso dentro da AnyLogic? Primeiramente, eu vou filtrar um caminhão. Então, vou usar a função filter. Ctrl espaço, essa primeira função mesmo. Ele vai filtrar de uma coleção. O que ele vai filtrar? Qual que é a coleção que eu quero? A coleção que eu quero é a população de caminhões. Esta população de caminhões está lá no nosso main, no nosso ambiente principal. Então, main.caminhões. Ctrl espaço e vou buscar todos eles. E qual que é a condição para ele escolher um entre todos os caminhões? A condição para isso será uma incorporação
de quem estiver no nosso estado no distribuidor. Como que eu vou construir essa expressão aqui dentro do AnyLogic? Para fazer isso, em vez de ser uma condição simples, eu vou fazer com que uma variável C qualquer, criei uma nova variável aqui, ela incorpore, então, o tracinho com o sinal de maior, ela vai incorporar um C.inState no estado. O que eu estou fazendo? Buscando um estado único para todos os nossos caminhões que eu vou alocar dentro dessa variável interna C. É só uma variável para a gente puxar os dados. Esse inState será o caminhão, só que unitário. Então, o indivíduo caminhão, ponto, nosso comportamento no distribuidor. Fecho o parênteses do estado, fecho o parênteses do filtro e fecho o parênteses do getNearestAgent, do agente mais próximo. Ponto e vírgula, porque eu estou numa ação. Novamente, só que agora de trás para frente. Eu busquei um caminhão que está no estado no distribuidor. Ele entrou dentro aqui de uma variável interna C. E eu estou filtrando entre todos os caminhões quem está nessa variável C. Ou seja, quem está no nosso estado no distribuidor. Aquele que estiver mais próximo, eu jogo para este novo caminhão. Para essa variável interna, novo caminhão. Por quê? Agora eu vou fazer com que esse novo caminhão, esse caminhão que está mais próximo, pegue o pedido e se mova. Ou seja, vou dar 2 enters novamente, só para dar um espacinho. Eu vou fazer o seguinte. Se a variável novo caminhão for diferente de 0, diferente é ponto de exclamação igual e o 0 é null. Então, se ela não for 0, ou seja, eu tenho algum caminhão, esse novo caminhão aqui, eu tenho alguma variável novo caminhão com caminhões no distribuidor, se isso acontecer, faça. Então, abro chaves. O que eu vou fazer? Eu vou enviar, send, um novo pedido, que é a nossa variável interna novo pedido, que tem uma distribuição uniforme e quem pediu, vírgula, novo caminhão. Ou seja, estou enviando para este nosso geração aleatória, esse nosso evento dentro do revendedor, o novo pedido, que eu fiz aqui em cima, com um novo caminhão que eu encontrei nesta segunda linha. Finalizo o se não, dentro do if then else, e não vai ter então, não vai ter o else em si. Então já posso finalizar fechando chaves. Então estou enviando quem fez o pedido, com a quantidade do pedido, para um caminhão que está à toa, que está lá no nosso distribuidor. Isso que a gente está criando aqui nesta nossa linha de programação. Salvando o nosso modelo e verificando se tem algum bug, aparentemente não, nós vamos rodar o modelo para visualizar se realmente está acontecendo isso. Cada um das nossas lojas faz um pedido e os caminhõezinhos vão entregar o pedido para a loja referente. Vou ampliar um pouquinho para melhorar a visualização e temos aqui os caminhões andando exatamente pelas estradas, já que estamos utilizando aqui o nosso OpenStreetMaps. Então ele sabe onde está a estrada, busca o melhor percurso e leva o caminhão para cada uma das nossas lojinhas. Chegando na loja, o caminhão volta para o CD, o centro de distribuição, mais próximo nosso. Aumentando um pouquinho a nossa velocidade, para vermos os caminhões um pouquinho mais rápidos. Notem que demora um tempinho para eles encontrarem todas as rotas, por conta que ele baixa da internet cada uma delas e faz a verificação de qual a melhor rota para cada caminhão. Após ele já encontrar todas as rotas, puxar para a memória RAM do computador, começa-se a andar um pouquinho mais rápido no nosso mapa. Com isso também, notem, eu preciso estar logado na internet para que funcione o OpenStreetMap junto com o AnyLogic. Tem este detalhezinho.
Com isso, então, temos todos os caminhões percorrendo as rodovias aqui de Minas Gerais. Se eu aproximar, vocês verão que realmente ele se move em cada uma delas. Vou até reduzir aqui para vocês visualizarem que o caminhãozinho realmente se move pelas estradas de Minas. As estradas que estão cadastradas lá no OpenStreetMap. Fechando aqui, vou reduzir novamente e fechar aqui a nossa animação. E com isso nós finalizamos o nosso modelo de supply chain. A partir dele, cabe a vocês melhorá-lo, fazer outros elementos. Como, por exemplo, eu posso colocar capacidade limite no caminhão. Será que meu caminhão consegue levar tudo que foi pedido de cada um das nossas lojas? Também poderia colocar outros centros de distribuição em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros locais. Assim como também acrescentar outras lojinhas, expandir esse negócio. Posso ainda calcular distância percorrida, com a distância percorrida sei consumo de combustível, sei custos e várias outras funções interessantes dentro de supply chain, dentro da logística. Com isso, então, nós finalizamos este nosso modelo. Espero que tenham gostado e continuem conosco em nosso canal para os próximos modelinhos de simulação híbrida, vinculando agentes com o ambiente e com a nossa simulação a eventos discretos. Muito obrigado pela atenção de todos e continuem com a gente no próximo videozinho. Até mais, pessoal!